decretos de Deus. Primeiro, devido aos textos bíblicos claros sobre a operação divina sobre todas as coisas, de maneira que Deus faz todas as coisas, e nós não podemos excluir de todas as coisas nenhuma coisa por arbitrariedade, como, por exemplo, Eclesiastes 11:5, Deus faz todas as coisas, Efésios 1:11, Deus faz todas as coisas, ou Hebreus 1:3, Deus sustenta, mas no original carrega todas as coisas, ou outros textos como Atos 17:28, nele nos movemos, somos e existimos, nele vivemos, nos movemos, existimos e somos, sendo o ser também definido por Deus, Romanos capítulo 9, os pensamentos dessas criaturas e as suas ações determinadas por Deus, Isaías capítulo 29, versículo 15 e 16. Sendo assim, nós cremos que Deus faz absolutamente todas as coisas que acontecem e carrega absolutamente todas as coisas que acontecem. De maneira que em Colossenses 1:17 é dito que nele tudo subsiste. Ali é interpretado a subsistência como aquilo que recebe a existência continuamente de Deus. Então a criação recebe a sua existência, o seu ser e sua definição continuamente de Deus. A criação não pode deixar de ser algo para ser outra coisa que não aquilo que Deus determina. Então Deus é aquele que determina, glória seja dada a Ele, o que a criação será, e o que ela é, e o que ela passa a ser. Sendo Deus aquele que determina o que ela passa a ser e o que ela é, Deus fazendo todas as coisas, nós definimos que Ele faz absolutamente todas as coisas relativas ao ser. Tanto o ser, a definição do ser, o movimento do ser, o movimento de cada coisa no ser, o movimento de pensar em algo, o movimento de um axioma para outro. É Deus que faz isso. Qualquer movimento na criação, é Deus que faz esse movimento. A criação não pode se mover, ser carregada, sem que Deus mova. As ações, pensamentos, sentimentos e reações de uma criatura, qualquer criatura, são determinadas ativamente por Deus. Isso significa que não há indeterminismo nenhum em relação a Deus, que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Segundo, além disso, isso não inclui apenas as criaturas, obviamente, mas os fenômenos da natureza e todas as coisas que existem, que recebem de Deus subsistência, movimento e as suas ações e atividades e propriedades que recebem continuamente de Deus. Desta maneira, creio que Deus controla, causa absolutamente todas as coisas que ocorrem no universo, pelo seu poder e pela sua palavra. Essas coisas não recebem poder e propriedade de si próprio, mas do poder de Deus. O poder de Deus causa nelas propriedade de ser o que quer que seja. Terceiro, Deus é distinto da criação em categoria, de maneira que ele não pode ser comparado ou assemelhado a ninguém, conforme está em Isaías capítulo 40 até o 43, onde diversas vezes ele diz que não pode ser assemelhado a ninguém, nem comparado a nada. Então, isso significa que Deus transcende categoricamente qualquer coisa criada na criação. Qualquer coisa da criação em si. Assim, definindo a transcendência divina,
em sua própria natureza, Deus também é imanente, pois comunica e revela a si mesmo na criação, através da criação. Porém, essa comunicação divina e esse meio de revelação continua e permanece a distinção de sua própria categoria, de um ser perfeito, infinito, que não tem necessidade de nada e que não pode ser comparado a nada na criação, e que se comunica com ela, de maneira que a criação recebe dele aquilo que ela é, e que ele não recebe dela nada, no sentido de acrescentar a ele nada, porque ele é perfeito, e ele não teria necessidade de criá-la, né? A criação não acrescenta nada às perfeições divinas e nada que nós podemos ao seu poder ou à sua glória e majestade. Deus é em si próprio aquele que é desejável, majestoso e glorioso.